Olá, querido, Pai do Senhor, tudo na bênção, tudo na paz, tudo na graça. Estamos aqui para transmitir em nosso canal Pastor Sávio Silva Oficial mais um vídeo com informações espirituais para abençoar a sua vida. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, não perca tempo, aproveite essa oportunidade, já se inscreva em nosso canal para nos abençoar e para nos ajudar a levar a palavra do Senhor no maior número possível de pessoas que necessitam ser edificadas pelo conhecimento das Sagradas Escrituras. Você que já é inscrito, não perca a oportunidade, deixa também agora o seu like, deixa o seu comentário nesse vídeo, qualquer dúvida, qualquer interesse em receber algum esclarecimento mais profundo, é só nos chamar, ok? Deixa aí o seu contato ou peça o contato nos comentários e estarei deixando para você toda a explicação necessária para você aprofundar o seu conhecimento na palavra de Deus. Junto com isso, te peço também que compartilhe esse vídeo neste momento, ok? Antes de mais nada, já coloca o seu dedinho aí, faça o compartilhamento com o maior número possível de pessoas que você entenda que precisa receber o ensinamento da palavra de Deus para crescer no conhecimento do Senhor Jesus e aprender a palavra de Deus, que é de fundamental importância para o tempo que nós estamos vivendo, ok? Para nós continuarmos a nossa ministração, quero lembrar você, querido irmão, querida irmã, que tem acompanhado aqui o nosso canal, ok? Que tem conferido o nosso conteúdo, que tem conferido nossos vídeos e que tem, de alguma maneira, sido abençoada pela palavra de Deus. Eu quero dizer que nós estamos falando a respeito da série O Tabernáculo. Nós já falamos nos vídeos anteriores e se você não teve acesso, não assistiu ainda, não continue esse vídeo sem primeiro voltar lá no início de tudo e assistir o primeiro vídeo lançado falando sobre o tabernáculo e suas principais divisões. E depois, no segundo vídeo, nós já começamos a falar sobre os utensílios sagrados. Eu já falei com você a respeito da Arca da Aliança, falamos a respeito também da mesa dos pães da presença, a mesa dos pães da proposição. Falamos aqui também sobre o castiçal de ouro, o candeeiro que estava dentro do lugar santo para clarear a casa de Deus, para clarear o lugar santo. Falei também aqui com você a respeito do altar do incenso, esses 3 utensílios especiais que estavam dentro do lugar chamado santo. Lembrando que lá no Santíssimo eu falei sobre a Arca da Aliança, ok? Toda a sua estrutura, todo o seu significado teológico e também o seu significado espiritual, que tem para nós uma grande relevância também no sentido espiritual para conhecermos o que quer dizer tudo aquilo que estava sendo empregado no simbolismo deste utensílio tão especial, ok? Agora, na ministração de hoje, nesse vídeo, nós vamos estar saindo do lugar santo para estarmos no lugar santíssimo, ok? No lugar santíssimo, sendo que é importante que você saiba que nós estamos falando do santuário vindo lá de dentro para fora. Poderíamos ter começado falando do átrio exterior até chegarmos lá no Santo dos Santos, mas eu fiz questão de, no primeiro vídeo, mostrar para você que a obra de Deus, ela é de dentro para fora, ok? Ela é de dentro para fora. Assim sendo, nós estamos trazendo toda essa linha de interpretação de uma forma bem hermenêutica e exegética, vindo lá de dentro do lugar chamado Santíssimo, passando pelo lugar santo, e agora nós vamos tomar o lugar chamado
átrio exterior, ou também chamado de pátio exterior, ok? Aqui no átrio, nós temos dois utensílios sagrados que merecem ser destacados. Dois utensílios sagrados. O primeiro, nessa linha que eu estou traçando, de dentro para fora, nós temos a pia de cobre. A pia de cobre, que também é chamada de pia de bronze. E um pouco mais à frente, nós temos o altar de bronze, que é o altar do holocausto. Assim sendo, traçando essa linha e sendo obediente àquilo que nós já determinamos aqui desde o começo das ministrações, nós vamos falar hoje sobre a pia de cobre ou a pia de bronze. Por que eu cito pia de cobre ou pia de bronze? É porque depende muito da versão bíblica que você tem nas mãos. Em algumas versões, por exemplo, pode estar escrito a pia de cobre. Em outras versões, pode estar pia de bronze. Não quer dizer que sejam pias diferentes, mas se trata do mesmo utensílio, quer dizer a mesma coisa. Talvez, querido irmão, querida irmã que me acompanha, talvez não dê para nós concluirmos tudo isso aqui nesse vídeo, para não ficar um vídeo muito extenso e você acabar se encontrar sendo enfadado por algum tipo de comentário e acabar passando o vídeo desnecessariamente. Então, para melhorar aqui a nossa maneira de acompanhar o estudo, talvez eu corte o vídeo, deixando um pouco nesse vídeo e o resto do conteúdo no vídeo seguinte. Aí você não perca, porque senão você não entende esse raciocínio teológico e acaba perdendo a revelação e toda a informação espiritual por trás desta mensagem, ok? Para iniciarmos aqui, nós vamos apelar para um texto da Bíblia, como eu sempre faço com vocês, e sempre orientando vocês também a tudo que for falado, não só por mim, mas por qualquer outra pessoa que vos pregue, que vos ensine, ou que fale a palavra de Deus. Tudo precisa ser cuidadosamente examinado na Escritura. Tudo precisa ser comparado com os textos da Bíblia. Lembramos aqui de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, saindo da cidade de Tessalônica, chegando em Bereia, quando Paulo ia abrindo a Escritura, falando de Cristo, falando das profecias, diz a Bíblia, que os crentes que estavam ali em Bereia, eles iam examinando na Escritura. Tudo o que Paulo falava, eles iam analisando os textos e conferindo os textos. Não porque desconfiavam de Paulo, mas por causa da importância que eles viam em conferir, em examinar para se aprender. E nós erramos e somos enganados na maioria das vezes porque nós não examinamos a Escritura. E qualquer ensino, qualquer pregação, qualquer coisa que nós ouvimos, nós já acreditamos e nós já repassamos sem primeiro nós conferirmos para saber se realmente é isto que na Escritura está dizendo. Então, atente para isso. Eu tenho essa preocupação e sempre passo para vocês. Tudo que for falado, que for mencionado, examine na Bíblia, examine na Escritura. Não quero que você saia acreditando em nenhum tipo de invencionice, ou algo que o pastor Sávio tenha criado, ou que o pastor Sávio tenha inventado. Isso aqui não é uma teologia de achismo ou de invencionice. Isso aqui é uma teologia bíblica pautada pela palavra do Senhor. Amém? Então leiamos o texto que é a nossa base aqui para hoje, Êxodo, capítulo de número 30. Êxodo, capítulo 30, versículo de número 18 até o versículo de número 21. Lerei e você acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim: farás também uma pia de cobre
com a sua base de cobre para lavar, e porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar, para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua semente nas suas gerações. Então percebam que esta pia seria colocada entre o altar de holocausto e entre a entrada do lugar chamado santo, de maneira que quem está chegando no átrio, acabou de chegar no átrio, a primeira coisa que se percebe é o altar de bronze chamado altar do holocausto. Um pouco mais à frente deste altar do holocausto está a pia. Essa pia, entre todos os utensílios que nós temos no santuário, é o único utensílio que a sua dimensão, o seu tamanho, não é colocado no texto. Tudo que nós sabemos é que é uma pia de cobre, ou seja, então é algo arredondado, né? Semelhante a uma bacia, a um lavatório, só que nós não temos na Escritura e nem nos estudos de teologia temos como dimensionar o tamanho em côvados, o tamanho em metros e também a profundidade dessa pia. Tudo que nós podemos falar aqui, teologicamente aplicando, é que a quantidade de água que vinha sobre esta pia era de aproximadamente 50 a 60 litros de água. 50 a 60 litros de água. Segundo diz a própria Bíblia, e nós acabamos aqui de mencionar, essa pia teria uma importância. Qual era a importância? Arão, o sumo sacerdote, e seus filhos, os sacerdotes, deveriam lavar-se nessa pia, lavando as mãos e lavando os pés todas as vezes que fossem entrar no santuário, isto é, entrar no lugar chamado santo. Eles deveriam passar pela pia e de maneira nenhuma eles poderiam burlar essa regra, passando entre ela e entrando no santuário, sem que primeiro eles lavassem devidamente as mãos e também os pés. Uma vez que o próprio Deus acabou de citar aqui nessa passagem lida, que se eles por acaso infringissem essa regra, eles seriam mortos, diz o texto, para que não morram. Então perceba que desprezar essa pia seria uma imprudência muito grande. Desprezar o significado desta pia, desprezar tudo aquilo que Deus estabeleceu sobre esta pia, representava, meu querido irmão e minha querida irmã, uma infração gravíssima, cuja pena seria a própria morte deste indivíduo. O material usado para essa pia, para a construção dela, é interessante também. Acompanha comigo no livro do Êxodo ainda, capítulo 38, versículo de número 8. Êxodo, capítulo 38, versículo 8. Observe: fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Então, olha o material que foi utilizado para a fabricação deste utensílio tão especial, os espelhos das mulheres. É bom lembrar aqui, dentro da cultura antiga, que os espelhos que as mulheres utilizavam não eram espelhos como
são os espelhos dos dias atuais, feito de vidros, belíssimos espelhos. Os espelhos antigos, né, dentro dessa cultura antiga, eram espelhos feitos de peças de metal ou de bronze, fundido com uma espécie de cabo do mesmo material, e esse material ele era polido de uma forma tão tremenda que servia para a pessoa ver o reflexo da sua imagem naquele metal, naquele material. E assim eram os espelhos daquela época. Pelo que nos diz o texto, as mulheres ofertaram os seus espelhos, que eram de bronze polido, para o santuário. E esse material foi derretido para a confecção e para a construção da pia de bronze. E é interessante que uma vez que esse material foi utilizado e a pia ela fora formada, ele novamente seria polido, e depois que a água fosse colocada, introduzida nessa pia, interessante que quando o sacerdote viesse lavar-se o seu rosto, lavar as suas mãos e pegar uma quantidade de água para lavar os seus pés, o reflexo do seu rosto era percebido na água transparente por causa do brilho, por causa do bronze polido. Então era necessário ser dessa forma, porque quando o sacerdote chegava junto à pia, ele conseguia ver nitidamente o seu reflexo na água. E era importante isso porque o sacerdote não via a sujeira que estava no seu rosto. O sacerdote não via a sujeira que estava na sua barba, uma vez que eles estão trabalhando no altar do holocausto. Estão mexendo aqui dos lados com sacrifício, matando animais, bois, cordeiro, ovelhas e outros mais. Então sangue está sendo espirrado sobre as suas vestes, e as suas mãos estão sujas com todo o sangue dos animais que foram aqui imolados, sacrificados, e os pés estão sujos por causa da poeira desértica. Estão no deserto, é bom que se saiba isso aqui. Não estão numa casa construída com paredes maravilhosas, um templo gigantesco, suntuoso, com porcelanato e outras coisas mais. Eles estão no deserto, é bom que se saiba isso aqui. Então, toda a poeira desértica tomava todo aquele espaço. Estamos no átrio, estamos do lado de fora do santuário do Senhor. Então os pés sujava-se, sangue que respingava. Então ele tinha que vir junto à pia, e uma vez que ele se debruçava para lavar-se, para lavar o seu rosto e lavar os seus pés, ele conseguia, pela transparência da água e pelo reflexo do bronze polido, ele conseguia ver nitidamente a sujeira que estava respingada sobre o seu rosto e outras coisas mais. Era muito importante. Algo que ele não conseguia ver, a pia revelava para ele. Isso é muito importante, viu, querido? Muito importante. Então, entenda-me, por favor, a importância dessa pia. Outra coisa que a gente tem que detalhar aqui, eu preciso pontuar isso aqui a título de conhecimento, você não pode perder essa informação, ok? Os sacerdotes, eles só utilizavam a pia para lavar mãos, pés e, quando necessário, limpava-se o rosto, a barba, para entrar limpinho dentro do santuário. Só que havia um grupo de pessoas que trabalhava na manutenção dessa pia. Para quê? Uma vez que os sacerdotes eles iam utilizando a água para lavar e cumprir esse ritual sagrado, a água ela ia sujando-se, ia ficando de cor avermelhada por causa do sangue e, de certa forma, também amarronzada por causa da muita poeira que vinha sobre a água. Então era necessário que um grupo de homens fazessem a manutenção. Em que sentido? Trocando a água consecutivamente.
essa água era trocada várias vezes durante o dia, porque na medida que o grupo de sacerdote, eles iam lavando-se, purificando-se para entrar no santuário, aí logo em seguida vinha um grupo de levitas, e tiravam a água da pia, a água suja, jogava-se fora do santuário, e outro grupo de levitas já vinham com água limpa e colocava-se após um outro grupo de levita fazer a manutenção no polimento da pia. Então perceba, havia um grupo que tirava a água suja, tá pegando aí? Um grupo que tirava a água suja, o mesmo grupo que tirava a água suja, levava a água suja para derramar fora do arraial. Enquanto esse grupo está indo levar a água suja, um outro grupo já estava vindo com a água limpa para poder recolocar dentro da pia. Mas enquanto esse grupo está vindo com a água limpa, já tinha outro grupo de levita fazendo a manutenção, polindo a pia, para que o bronze pudesse estar intacto, brilhando e não embaçado por causa da sujeira da água que estava já utilizada, a água suja. Então é um grupo que trabalhava em três partes, cumprindo três propósitos. O primeiro grupo é o que tira a água suja. O segundo grupo é o grupo que limpa a pia, polindo a pia. O terceiro grupo é o que traz a água limpa para depositar na pia, agora polida. É interessante, pessoal, que a comunhão dos trabalhos no santuário do Senhor. Quando a gente fala de grupos específicos que trabalham na manutenção, que trabalham cuidando dessa casa, eu preciso te dar uma outra informação espiritual que é para você nunca mais esquecer. Os levitas foram separados para o trabalho do santuário. Você tem que concordar comigo porque nós já provamos isso nos outros vídeos, biblicamente falando. Os levitas eram separados por Deus para o trabalho do santuário. E é bom que se saiba que o levita do tronco de Arão, do tronco araônico, ele começava a estudar com 5 anos de idade. 5 anos de idade. Uma criança, um menino, começava a estudar com 5 anos. Dos 5 anos, ele estudava até 18, ok? De 5 até 18. Isso tudo para quê? Para aprender a lei de Deus. Ele decorava todas as 613 leis levíticas do livro de Levítico, todas as 613 leis. E esse levita, com 18 anos, ele estava apto para trabalhar no pátio. Em que sentido? Ajudante de sacerdote. Parou para pensar? Estudava-se de 5 anos de idade até os 18, só para servir como ajudante de sacerdote. Ajudando o que, pastor? Tirando água suja, trazendo água limpa e polindo a pia. Pastor, precisa estudar para isso? Precisa. Porque tudo que é feito para Deus tem que ser feito com maestria, tem que ser feito com perícia, tem que ser feito com a devida qualidade que Deus exige e que Deus merece. Fazemos as coisas desordenadamente, de qualquer maneira, porque a gente não se prepara para fazer as coisas para Deus. Porque a gente faz do nosso jeito, da nossa maneira, na maioria das vezes a reveria, como dizia os antigos, a reveria, porque não nos preparamos para fazer um trabalho para Deus com a qualidade que Deus exige e que Deus merece. Só que aqui no santuário, senhores, é diferente. Aqui vai ter que estudar para trabalhar, vai ter que se preparar para trabalhar, vai ter que se dedicar para trabalhar, dos 5 aos 18, só para virar ajudante de sacerdote.
Mas se esse ajudante de sacerdote quer crescer no ministério, ele vai precisar estudar de 18 até 30 anos de idade para virar sacerdote. Ele já estudou dos 5 até os 18, 13 anos de estudo. Se ele quiser ser sacerdote, ele tem aspiração de ser sacerdote, é da linhagem, como a gente aprendeu na escritura, ele vai ter que estudar agora de 18 até 30 anos, mais 12 anos de estudo, anexado aos 13 primeiros, 25 anos de estudo, centralizado, focado. Agora com 30 anos, ele pode ser consagrado a sacerdote como se devia e como se mandava a lei. 30 anos de idade, agora ele vai subir de posto. Agora ele vai sair do átrio e vai ter acesso ao lugar santo. Agora ele tem acesso ao santo, porque agora ele é sacerdote. Se este sacerdote, ele quiser se tornar um sumo sacerdote futuramente, ele vai estudar dos 30 até 45 anos, mais 15 anos de estudo para colocar nessa conta, só para virar sumo sacerdote. Com 45 anos, ele pode ser consagrado ao sumo sacerdócio e já pode esperar a sua vaga para poder trabalhar dentro desta casa, no lugar chamado Santo dos Santos. E para servir a Deus no Santo dos Santos, uma vez por ano, no grande dia da expiação, chamado pelos judeus de Yom Kippur, que é o grande dia da expiação. E ele vai servir no ministério até 50 anos. Completou 50 anos de idade, ele é retirado de suas funções eclesiásticas dentro desta casa. Então, o homem está vindo de estudo desde os 5 anos de idade, estudou, virou ajudante de sacerdote, aprendeu tudo o que se devia aprender no átrio, foi consagrado a sacerdote com 30 anos, estudou, serviu, trabalhou na mesa, trabalhou no castiçal, foi ajudante do altar do incenso através do sumo sacerdote e depois de tudo isso, estudou mais para virar sumo sacerdote. Agora, para entrar na presença de Deus, junto à arca, 5 vezes somente no seu ministério, sendo uma vez por ano. Percebeu que o tempo do nosso preparo é muito maior do que o tempo do nosso serviço. Isso é ministério, irmão. Isso é ministério. Isso é obra de Deus. Isso é serviço. Eles se preparavam uma vida toda. Preparo de estudo, de dedicação, de compromisso, de comprometimento para depois servirem a Deus um tempo bem resumido. Mas é isso que a Bíblia nos ensina. Eu goste ou não, você concorde ou não, é isso que a Bíblia nos ensina. Que o tempo de preparo é maior do que o tempo de serviço. Olhemos para a vida de Moisés, o grande profeta, o grande legislador do povo hebreu. Ele se preparou 80 anos, irmãos. Foi 80 anos, sendo 40 lá no Egito, 40 no deserto em Midian, para servir a Deus 40 anos no deserto. O tempo de preparo foi o dobro do tempo de exercício. Olhemos para Josué, o substituto de Moisés. Se preparou 83 anos, saiu do Egito com 43 anos, serviu a Moisés no deserto 40 anos, introduziu Israel em Canaã e morreu com 110 anos, tendo um tempo de exercício de 27 anos, bem inferior ao tempo que ele teve de preparação para ocupar a vaga que Deus havia lhe concedido.
Olhemos para o Mestre dos Mestres. Olhemos para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Olhemos para o nosso Messias, olhemos para o nosso Salvador, olhemos para Jesus, que se preparou 30 anos em trabalho, em dedicação, em obediência, no anonimato, para com 30 anos de idade ser batizado e executar o seu ministério. A Bíblia não fala muito de Jesus. A Bíblia relata o seu nascimento pelo apóstolo Mateus, relata o seu nascimento pelo doutor Lucas. Doutor Lucas traz uma citação sobre um acontecimento da infância do Senhor Jesus com 12 anos e depois Jesus simplesmente desaparece. Desaparece tudo que a Bíblia fala, e o doutor Lucas nos esclareceu no evangelho que leva o seu nome, o evangelho escrito por Lucas, é que Jesus foi para casa, depois de ter sido encontrado no templo em Jerusalém, capítulo 2, que ele foi para casa e em tudo era submisso aos seus pais. Então tudo que sabemos de Jesus é sobre a sua obediência, sobre a sua submissão e tal. E ele ficou no anonimato, e com 30 anos ele apareceu, batizando-se, sendo batizado por João Batista, foi executar o seu ministério, que segundo os teólogos, tenha esse ministério durado 3 anos e meio aproximadamente. Alguns dizem 3 anos e meio, outros dizem 3 anos. Seja 3 anos e meio, ou seja 3 anos, é um tempo bem inferior ao tempo que ele utilizou para o preparo, que é uma informação espiritual. Se prepare para executar o seu ministério. Não fique com pressa. Não tenha pressa de fazer nada para Deus. Sempre tenha na sua consciência: eu preciso me preparar para quando fazer com maestria, fazer com qualidade. Não faça como algumas pessoas têm feito Brasil afora. Não faça. Muitas pessoas recebem promessa. Eu tenho uma promessa de Deus. Estou falando com alguém que tem uma promessa de Deus. Mas não burle as regras. Não quebre os princípios. Não quebre os regimentos que Deus estabeleceu por causa de nenhuma promessa. Porque o tempo de Deus cumprir a promessa, ele vai chegar. E tudo que Deus exige de você é que você se prepare para quando o momento chegar, você está apto para executar com qualidade o ministério que Deus confiou em suas mãos. Então, ore, estude, se dedique, leia livros, faça teologia básica, médio, faça curso avançado, estude, invista no seu ministério, porque investir no ministério não é gastar dinheiro, é semear naquilo que você acredita que é o certo. Então, faça isso. Os levitas estudavam para servir a Deus, se preparavam no serviço. Por isso que a gente vê tanto ministério falido, tantas pessoas que têm promessa, mas estão caídas, estão prostradas, não têm mais utilidade ministerial, porque se acovardaram, se tornaram preguiçosos espirituais, se tornaram leigos nos assuntos do Senhor, nos assuntos da Escritura, porque pararam no tempo, deixaram de buscar, deixaram de se dedicar e se debruçar nos livros e na Escritura, se tornaram pessoas indoutas, incapazes de fazer a obra de Deus. Mas você que me ouve nessa ministração, recebe um puxão de orelha santo nessa hora. Glória a Deus. Seja divertido por Deus, seja admoestado por essa palavra nessa ministração e receba essa informação espiritual. Deus quer te usar e Deus tem um projeto grande na sua vida, mas até onde você está disposto a ir com Deus? Você quer um ministério pequeno? Você quer começar aqui, dar 10 passos e parar? Você quer começar hoje e terminar amanhã? Ou você quer um ministério abençoado,
um ministério sólido, um ministério robusto, um ministério que alguém vai olhar e vai falar, ele se preparou para fazer o que ele está fazendo. Ele é um pastor que se preparou para servir. Ele é um cantor que se dedicou para cantar. Ele é um pregador que se dedicou para pregar. Então se prepare, estude, se debruce nos estudos e na oração. E Deus vai te levantar de uma forma extraordinária. Você recebe essa palavra? Deixa um glória a Deus aí no comentário, viu? Deus te abençoe. Meu querido, eu vou finalizar por aqui com essa explicação teológica a respeito da pia e dos trabalhos e do estudo daqueles que trabalhavam para fazer a manutenção. No próximo vídeo eu vou falar com você a respeito da aplicação espiritual. O que quer dizer essa pia? Por que essa pia? Qual era a necessidade? Qual é a importância espiritual dessa pia? O que essa pia tem a ver com a igreja? Porque Jesus usou a bacia para lavar os pés dos discípulos no Novo Testamento? Porque era necessário essa pia ser polida. Porque era necessário ser polida. Porque era necessário essa pia ter água limpa. Porque era necessário o sacerdote conseguir se ver através do reflexo produzido pelo bronze polido e através da água limpa. Por que tinha que lavar as mãos? Por que tinha que lavar os pés? Por que não só os pés? Por que tinha que lavar as mãos e por que tinha que lavar os pés? E por que Deus foi tão severo em dizer que quem não se lavasse não seria aceito e seria morto? Por que Jesus foi tão severo ao dizer que quem não tivesse os pés lavados, não teria parte com ele? Qual é o nível dessa seriedade? Por que tão sério é a palavra? Por que, de uma forma categórica, enfática, o Senhor estabelece um princípio tão tremendo que não pode ser quebrado e que não pode ser burlado? Eu espero você no próximo vídeo, eu espero você na próxima ministração, porque eu tenho certeza que Deus vai edificar a sua vida, Deus vai edificar o seu ministério através dessa palavra. Eu espero que você consiga me entender. Compartilhe esse vídeo com alguém que você creia que tem um chamado de Deus. Alguém que talvez você está pensando agora e você lembrou, essa pessoa tem um chamado de Deus. Passe esse vídeo para ela urgentemente, para que ela venha entender que sem determinação, que sem dedicação, que sem esforço é impossível alcançar um ministério bem-sucedido. Amém, querido? Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor, fica na paz de Cristo. Que o Senhor Deus lhe conceda graça e paz. E eu te espero na próxima ministração, querendo Deus. Amém? Fica na bênção, fica na paz.